Então, professora Mônia, é um prazer e uma honra tê-la conosco na Universidade de Fortaleza. Nós debatemos aqui o texto enviado, todos os alunos ficaram bem empolgados com todas as decisões apresentadas. Professora Mônia Clarissa Leal é uma companheira de alguns anos, tanto no contexto da América Latina, quanto também das nossas parcerias em Portugal. É uma coordenadora espetacular do programa de mestrado e doutorado, não é? Ela é mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu tive a oportunidade de ir a Santa Cruz do Sul e comprovar como a professora Mônia realmente administra, incentiva e tem uma publicação de qualidade no mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul. Doutora em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos e doutoranda sanduíche pela Universidade, eu nem sei falar o nome direito, Mônia, Ruprecht Karls. Pós-doutora também pela Universidade da Alemanha, atua principalmente nos seguintes temas: Constituição, jurisdição constitucional, legitimidade e abertura democrática da jurisdição constitucional, a questão do amicus curiae, controle de constitucionalidade, controle jurisdicional de políticas públicas, ativismo judicial, judicialização da política, Estado democrático de direito, direitos fundamentais e teoria dos direitos fundamentais. Professora Mônia segue, então, o nosso percurso da disciplina de Direito Constitucional Comparado na América Latina, nessa vertente da judicialização das políticas que já foram tratadas pela professora Helena Alvites na aula anterior, não é? Bem como pelo professor César Landa, o professor Nestor Ozuma, o professor Victor Bazan e o professor Ingo Sarlet. Professora Mônia, seja muito bem-vinda, estamos atentos e já cheio de expectativas diante da sua apresentação. Passo a palavra à professora Mônia. Muito bem, bom dia, então. Primeiramente, quero agradecer aí as gentis palavras da professora Gina e dizer que é uma alegria, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento, ainda que virtualmente na Unifor, que me traz as melhores recordações de excelentes momentos, tanto acadêmicos quanto de relacionamento, de integração entre colegas aí nas últimas jornadas, especialmente, e também acho que os colegas que me antecederam aí nesses momentos nas terças-feiras, também integrantes da rede, então é efetivamente uma forma de matar a saudade e é sempre muito bom ter a oportunidade de estar compartilhando momentos com essa energia boa que sempre vem aí da professora Gina e de todos que são vinculados à Unifor. Então, muito obrigada, que bom que a gente pode estar aqui juntos nessa manhã para conversar um pouco mais sobre temas comuns à rede e as nossas pesquisas. Muito obrigada. Bom, eu tenho uma apresentação que eu vou... Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês, para nós podermos começar a conversar. Não está aparecendo, né? Meu PowerPoint. Vai já aparecer. Apareceu? Ainda não. Não? E aí, Nádia, Então como é que aparece? Tá, calma Ele está carregando, professora. Está aparecendo. Está aparecendo. É que para mim ele aparece carregado, por isso... Vocês conseguem visualizar aí? Ainda não, Mônia. Deixa eu ver se eu mudo a estratégia aqui. Deixa eu ver. Vamos começar de novo.
E agora? Parece que eu ando apresentando para todos. Ainda não está aparecendo aqui. Se todos fecharem as câmeras, talvez apareça. Não podia ser. É que para mim aparece que eu estou apresentando. Isso que é o pior. Aqui está como se a câmera tivesse fechada do outro. Para mim aparece que eu estou apresentando. Isso que é o problema. Eu estou vendo embaixo da tua câmera, como se tivesse. Para mim aparece. Você quer mandar para. Érica, você pode ajudar a apresentação? Pronto, agora apareceu, Mônia. Olá. Apareceu? Professora, tudo bem? Érica, como é que a senhora está? Tudo bem? Eu acho que a senhora, quando colocou a apresentação, colocou para espelhar a tela do computador inteiro ou só uma? Porque às vezes pode ser isso, a gente pode estar vendo a sua tela inteira do computador e não somente a da apresentação. Tá, não, eu compartilhei a tela toda, mas vocês estão vendo a tela? Nós estamos vendo com a tela do Meet e por trás a apresentação. Como se tivesse espelhado a sua área de trabalho do computador. Tá, vocês não estão enxergando a apresentação. Não. Não. Tá, vamos tentar mais uma vez. E aí... Enquanto a professora Mônia vai testando, eu quero enaltecer aqui a participação da professora Mônia na 7ª jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia. Ela, juntamente com os professores, professor Humberto Alcalá e o professor Victor Bazan, estão aí coordenando o GT sobre direitos fundamentais, controle de convencionalidade e constitucionalidade. A palestra da professora Mônia vai ser também no dia 29 de outubro, não é? Das 11h30 às 12h30. E em seguida também a professora coordena o GT das apresentações sobre essa mesma temática. Professora Mônia, eu acho que agora entrou o seu PowerPoint. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Deu? Professora, está aparecendo pequenininha a tela. Será que se a senhora maximizar essa tela da apresentação não fica melhor para a gente? É que aí, para mim, a minha apresentação aparece na tela inteira do computador. Inteira, né? Que estranho. Certo. Mas está aparecendo. Agora Okay. Sim. Ok. Positivo. Tá. Muito bem. Maravilha. Então, já superamos a primeira dificuldade. Então, agora sim, oficialmente, vamos lá. Peço desculpa. Aí, por mais que a gente esteja treinando, ainda sempre aparecem esses percalços de detalhes que a gente não consegue controlar. Então, conforme eu combinei com a professora Gina, o propósito dessa manhã é nós conversarmos um pouco sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade. Então, a minha proposta é de dividir a fala em alguns diferentes momentos para a gente organizar um pouco melhor. Então, num primeiro momento, o foco é identificar a Corte como guardiã dos grupos em situação de vulnerabilidade, de configurar um pouco essa competência da Corte e qual é a forma de atuação e a natureza das suas decisões e que, portanto, permitem que ela cumpra com essa função, algumas particularidades nesse sentido, as dimensões do direito de igualdade e o tema da interseccionalidade, que aparece como uma questão estratégica relacionada aí à questão da vulnerabilidade, a discriminação e o uso do conceito de categorias suspeitas por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção dos grupos vulneráveis, uma diferenciação entre grupos vulneráveis e grupos em situação de vulnerabilidade e minorias, para a gente tentar visualizar algumas particularidades aí, e uma evolução do conceito de vulnerabilidade
e também a questão do direito de igualdade com relação a grupos e a figura dos grupos como titulares de direitos no âmbito internacional. Então, são vários aspectos, mas que me parecem importantes e que são fundamentais aí na conformação da atuação da Corte Interamericana no âmbito da proteção do direito de igualdade. Então, como ponto de partida, só para nós termos aí esse horizonte estabelecido a partir do qual nós vamos desenvolver as nossas ideias, e antes de começar especificamente com relação ao conteúdo, eu quero dizer que vocês podem ficar à vontade para fazer questionamentos, tá? Então, por favor, podem me interromper. Eu só não visualizo, não consigo identificar tão facilmente quem quer se manifestar, então podem me interpelar verbalmente mesmo, não tem problema nenhum, tá? Faço questão da participação de vocês para a gente não perder os momentos que surgem as dúvidas e que vocês têm algum comentário para fazer. Quando a gente deixa isso para o final, acaba sempre perdendo um pouco o timing com relação ao tema. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é instituída pelo Pacto de São José da Costa Rica, que foi firmado em 1969, e ela entra em vigor, então, em julho de 1978. E ela tem duas competências básicas. Uma função consultiva, por meio da emissão de pareceres consultivos, de opiniões consultivas, e outra de natureza contenciosa, que é a sua função por excelência, digamos assim, relacionada a violações de direitos humanos praticadas por estados que reconhecem a sua jurisdição. Aí vale uma observação importante: a própria adesão ao Pacto de São José da Costa Rica não implica automaticamente em reconhecimento e adesão à competência e à jurisdição da Corte. São atos de adesão distintos, separados e não necessariamente vinculados. O interessante é que, por mais que a Corte, no próprio Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, ser instituída na Convenção como guardiã da Convenção, ao longo do tempo, a Corte foi ampliando e desenvolvendo hermeneuticamente ferramentas que acabaram ampliando e potencializando o espaço da sua competência, a partir daquilo que se convencionou chamar de corpus juris interamericano, que é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez no caso Trabalhadores Cessados del Congresso versus Peru de 2006, que significa um conjunto, digamos assim, um corpo de parâmetros normativos que corresponde à Corte na sua função preservar e guardar para além da simples convenção. Então, o que seria propriamente esse corpus juris interamericano a que a Corte se refere? Esse corpus juris interamericano ele está associado também ao conceito de bloco de convencionalidade, ou bloco de convencionalidade, que é uma expressão que foi utilizada pelo juiz Ferrer MacGregor, num caso conhecido como Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, em 2010. Então, nós temos aí uma combinação de expressões utilizadas para referenciar, para fazer menção a esse sistema, digamos assim, a esse emaranhado de elementos normativos a partir dos tratados e das disposições que integram o sistema interamericano de direitos humanos para além da convenção propriamente dita e que vão estar aí sob a guarda, digamos assim, da Corte Interamericana. Então, integrariam esse corpus juris à Convenção Americana de Direitos Humanos propriamente dita, os seus protocolos adicionais, bem como outros tratados regionais sobre direitos humanos, portanto, amplia aí tratados específicos sobre temas específicos, acabam sendo acoplados, conectados à convenção, e além disso, a Corte entende que a sua própria jurisprudência, por meio das opiniões consultivas e por parte da própria fundamentação das sentenças, também conforma parâmetros para o exercício do controle de convencionalidade e de proteção dos direitos humanos
por parte dos próprios estados no âmbito interno também. E é interessante essa construção, essa ampliação, digamos assim, desses parâmetros de atuação e desses parâmetros de controle da convencionalidade, porque isso vai ter uma repercussão direta na proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque vários desses tratados e vários desses protocolos, além de preverem proteções e garantias específicas, notadamente ou potencialmente com relação a grupos vulneráveis, esses protocolos e esses conteúdos, eles acabam sendo utilizados, como nós vamos ver mais adiante, pela própria Corte como fundamento para ampliação da compreensão de vulnerabilidade e dos próprios grupos que estão protegidos por esse direito de igualdade previsto na Convenção Americana, no artigo 1º, mais especificamente. Então, a Corte ela vai consolidando ao longo do tempo a sua condição de intérprete autêntica, não só da Convenção, mas de todo o corpus iuris interamericano. E um outro aspecto que eu considero importante nós termos presente é a da eficácia das decisões da Corte. Que nós vamos ter, de um lado, a eficácia direta, que seria uma vinculação direta da parte dispositiva da sentença, com efeito interpartes, seguindo a lógica tradicional do direito processual que nós conhecemos e que faz coisa julgada com relação, então, às partes, especificamente ao Estado que foi demandado, que foi o polo passivo da demanda, acusado de violação do direito humano e que, portanto, foi condenado pela Corte. Mas nós vamos ter também uma outra função e um outro efeito que está associado à coisa interpretada, que é o que nós chamamos de res interpretata, que são os fundamentos da decisão, os fundamentos para chegar à condenação de determinado Estado na interpretação daquele direito que estava apreciado. E essa parte da fundamentação da decisão, ela possui eficácia. Portanto, a própria Corte desenvolve a ideia de que os fundamentos da sua decisão são vinculantes para todos os Estados, independentemente de terem sido parte propriamente ou terem sido alvo da condenação. E, portanto, cria aí uma vinculação, uma obrigação de adequação do seu ordenamento jurídico interno de acordo com a interpretação dada pela Corte aos direitos em questão. Então, nós vamos ter aí não só uma ampliação da Corte com relação aos objetos do seu controle, da sua função de guardiã, mas também uma ampliação interpretativa, porque essa segunda função vinculada à res interpretata, ela não está prevista expressamente em nenhum documento jurídico, ela não está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos. É uma construção que a própria Corte fez ao longo dos seus julgamentos, das suas decisões, que foi consolidando essa concepção de eficácia erga omnes dos fundamentos das suas decisões e conformando aquilo que nós vamos, então, entender como controle de convencionalidade. Mas o controle de convencionalidade e suas particularidades é tema para uma outra aula, para um outro momento. Só para nós termos aqui essa percepção acerca do que é a Corte e de qual a sua função dentro do sistema interamericano. Então, nós vamos ter aí, como eu já disse, a configuração da Corte como guardiã do sistema interamericano como um todo, né? E dentro desse contexto, dentro desse cenário, a Corte também vai cumprir com a função de guardiã e de protetora dos grupos em situação de vulnerabilidade. Isso porque a Convenção Americana fala em diferentes momentos, né? No artigo 1.1, nós vamos ter a previsão da não discriminação. No artigo 24, nós vamos ter a previsão de igual proteção pela lei. E em alguns dispositivos dispersos, como no artigo 8.2, no artigo 13.5, nós ainda vamos ter previsões específicas com relação à proteção do direito de igualdade. Portanto,
a convenção tem um foco muito importante na questão da igualdade e, com base nisso, a Corte vai também assumir e assimilar essa função de guardiã do direito de igualdade no âmbito interamericano. Dentro desse cenário, uma das primeiras questões que chamam a atenção é a manifestação que a Corte faz acerca da compreensão do que seja a igualdade. E a Corte ela vai, desde sempre, já trabalhar com uma ideia não da igualdade como um fim em si mesmo, mas como condição de possibilidade para o exercício e para a fruição de todos os demais direitos humanos previstos na Convenção Americana e em outros tratados do sistema interamericano. Então, é uma percepção muito clara de uma função quase que instrumental, digamos assim, de que ela é condição necessária para que os outros direitos previstos possam se efetivar de forma sistemática. Portanto, nós vamos ter aí a conformação de uma ideia de interdependência entre os direitos protegidos no âmbito do sistema interamericano, que devem ser reconhecidos e fruídos por todos sem qualquer forma de discriminação, tendo por fundamento a observância e a prevalência da igualdade. E, portanto, isso aparece formulado na decisão da Corte, no caso Espinosa Gonçalves versus Peru, onde a Corte diz que a noção de igualdade se desprende diretamente da unidade de natureza do gênero humano e é inseparável da dignidade essencial da pessoa. Então, a Corte vai associar também, de forma muito próxima, a noção de igualdade com o conceito de dignidade humana como essencial para a vida das pessoas. E também a Corte, em outra decisão, que é o caso Duque versus Colômbia, diz que o artigo 1.1, que é o que prevê a não discriminação, é uma norma de caráter geral, cujo conteúdo se estende a todas as disposições do tratado. Ou seja, todo tratamento que possa ser considerado discriminatório em relação ao exercício de qualquer dos direitos garantidos pela Convenção é, por si só, incompatível com a Convenção Americana. Então, aqui a Corte já abre as portas para a possibilidade de ampliação e de extensão da proteção do direito de igualdade e da vedação de discriminação para outros direitos além daqueles expressamente previstos no artigo 1.1 como sendo não passíveis de discriminação. E a partir daí também nós vamos ter a conformação de um outro elemento muito importante, que é o conceito de interseccionalidade. O que seria essa noção de interseccionalidade? É o reconhecimento de que a discriminação muitas vezes é múltipla e ela está conectada a diversos aspectos que se reforçam. Então, a condição de vulnerabilidade, que é o nosso foco de análise, quando o que está em jogo é o direito de igualdade, muitas vezes a conformação dos grupos em situação de vulnerabilidade traz íncita uma perspectiva de diferentes fatores de discriminação e de vulnerabilização. Então, nós vamos ter muitas vezes a questão de problemas de gênero associados com a questão de pobreza e associados também com uma debilidade associada à questão racial, por exemplo. Então, é aquele somatório de desgraças, por assim dizer, né? Como às vezes a gente brinca, porque é uma mulher pobre, deficiente, ainda eventualmente com orientação sexual diferente, particular, e, portanto, são discriminações que vão se somando e vão se reforçando e vão reforçando a sua condição de fragilização perante a sociedade. E a Corte reconhece isso e incorpora esse conceito. Portanto, quando a Corte fala em discriminação, o que a Corte entende por discriminação? Uma diferença de tratamento sem justificação razoável. Bom, esse não é um conceito revolucionário, digamos assim, né? Ele é bastante comum, bastante padrão até.
E o tratamento, todo tratamento diferenciado deve ser justificado e razoável. A Corte já fixou esse entendimento na opinião consultiva 4, lá em 1984, lá ainda nos anos iniciais da sua jurisdição. Mas uma questão interessante é a construção de que essa justificação é um dever do Estado. Portanto, o Estado precisa necessariamente deixar claro e evidenciar as razões e os fundamentos e os parâmetros para eventual tratamento diferenciado por parte de determinados grupos ou que impliquem em tratamento diferenciado. Que é o que a Corte assentou no caso Flor Freire versus Equador, que era sobre orientação sexual. Então, é uma incumbência, digamos assim, que compete ao Estado. Não pode se presumir ou tentar fazer um esforço. O Estado tem o ônus de evidenciar de forma muito clara quais foram as suas razões e os seus parâmetros. E aí é que nós vamos chegar num segundo conceito chave, digamos assim, quando nós discutimos a questão da proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade, que é a incorporação pela Corte Interamericana do conceito de categorias suspeitas. O que seria essa ideia de categoria suspeita? É uma presunção de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade em razão de um alto grau de probabilidade de discriminação injusta com relação a determinados grupos de pessoas. Por quê? Porque estão associados a preconceitos e estereótipos que estão enraizados, digamos assim, na vida cultural de determinada sociedade e que, portanto, tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de estarem associados e de estarem identificados com uma prática discriminatória. E essa presunção, esse reconhecimento dessa potencialidade implica como reação a necessidade de a Corte, enquanto guardiã desses direitos, ter um olhar diferenciado, um olhar mais atento, um olhar mais desconfiado, digamos assim, com relação a essas situações, do que com relação à apreciação de outras situações envolvendo a questão da igualdade ou uma possível violação do direito de igualdade. E a conformação dessa noção de categoria suspeita tem origem na Suprema Corte norte-americana, mais precisamente num caso conhecido como Iribayashi versus Estados Unidos, lá de 1943, do período da Segunda Guerra Mundial, né? Está associado com a discriminação ou com o tratamento diferenciado de descendentes japoneses no meio do contexto da crise gerada por Pearl Harbor. E a Suprema Corte norte-americana, então, foi conformando a concepção de categoria suspeita associada a temas como raça, como origem, religião e, mais tarde, de não cidadãos americanos, numa decisão conhecida como Graham versus Richardson, de 1971, onde a Corte decidiu, então, acerca desse tratamento diferenciado, dessa proteção diferenciada com relação aos chamados aliens, que são os não cidadãos americanos legalizados, que se diferenciam dos imigrantes ilegais, né? Então, só para fazer essa observação, no caso dos imigrantes ilegais, a Corte adota um escrutínio ou um controle numa base racional, numa base padrão. Os não cidadãos americanos legalizados são protegidos por um escrutínio mais estrito, que seria, então, o reconhecimento da categoria suspeita e um escrutínio estrito, digamos assim, que é a expressão que a Suprema Corte utiliza. E a Corte vai ter ainda uma terceira categoria, que seria o escrutínio ou a fiscalização de nível intermediário, uma suspeita de nível intermediário, como ficou assentado no caso Plyer versus Doe, de 1982, com relação a alguns tópicos, temas especiais, como questão de educação para crianças. Então,
A Suprema Corte norte-americana tem, digamos assim, 3 categorias, né, de fiscalização com relação a determinados grupos em relação à proteção do direito de igualdade. Então, as classes quase suspeitas têm um escrutínio intermediário, de uma intensidade intermediária, como no caso a questão de gênero, que ficou decidida no caso University for Women versus Hogan, de 1982, né? Com a observação de que essa proteção intermediária diz respeito ao gênero, a orientação sexual não é reconhecida pela Suprema Corte como sendo objeto de um escrutínio intermediário, tem um escrutínio racional normal. O escrutínio racional abrange todas as demais categorias, como questão de idade, por exemplo, deficiência, doentes, incapacitados, orientação política. E o escrutínio estrito, então, que seria aquele de uma desconfiança severa acerca de uma possível discriminação. Esse tratamento que entende que esse tratamento diferenciado é presumidamente inconstitucional e, portanto, exige uma fiscalização mais intensa por parte da Suprema Corte. E a posição o que significa, então, no que implica essa fiscalização mais estrita, esse escrutínio mais estrito. A Corte entende que ele presume-se inconstitucional, a menos que seja comprovado, evidenciado, demonstrado que esse tratamento diferenciado é necessário, ou seja, compelling, que ele é adequado, ou seja, narrowly tailored, está associado ao conceito de adequação do princípio da proporcionalidade, né, de que foram utilizados os meios menos danosos, menos interventivos, os meios utilizados foram estritamente adequados e de que esse tratamento diferenciado ele é temporário e não permanente. E como fins necessários, a Suprema Corte Interamericana entende que, dentre os temas que justificam essa necessidade, estão a segurança nacional, a defesa e as ações afirmativas. Então, é uma percepção escalonada, digamos assim, de níveis de proteção, que é construída pela Suprema Corte norte-americana e que, em certa medida, é incorporada pela Corte Interamericana nos seus julgamentos. A Corte Interamericana, ela se vale desse conceito de categoria suspeita e, de forma expressa, inclusive, em algumas decisões, trabalhando com a ideia de uma especial exigência de fundamentação e de peso argumentativo com relação às questões que implicam o tratamento diferenciado em relação a determinados grupos. E, portanto, uma inversão da carga probatória associada com a justificação e com a fundamentação desse tratamento diferenciado. E uma questão interessante também, para além da percepção de que a Corte Interamericana incorpora essa dimensão de uma especial proteção ou de uma suspeita com relação a esses grupos, diz respeito a uma interpretação evolutiva do próprio conteúdo do artigo 1.1 da Convenção, que fala da não discriminação. E, progressivamente, ao longo do tempo, a Corte vai incluindo novas categorias e novos grupos nesse âmbito de proteção, de vedação de discriminação por parte da Convenção e vai aplicando a elas esse conceito de categoria suspeita. Então, nós vamos ter a inclusão da orientação sexual por meio do caso Atala-Rifo versus Chile, de 2012, que é o caso daquela juíza chilena que perdeu a guarda das filhas em razão de ter se assumido como lésbica, né? E, portanto, ficou evidenciado que houve aí uma severa discriminação em razão da sua condição de orientação sexual e, portanto, a Corte ampliou aí o conceito e incorporou a noção de orientação sexual ao conteúdo protegido pela Convenção no âmbito da não discriminação. Da mesma forma, com relação ao critério étnico, a incorporação dos indígenas
No caso Norim Catrimã versus Chile, de 2014, nós vamos ter essa incorporação. Em casos de opinião política, de discriminação por opinião política e vinculação política, no caso Granier e outros versus Venezuela, de 2015. Também a questão dos portadores de HIV, no caso González Lu e outros versus Equador, de 2015. A pobreza, que acontece no caso Fazenda Brasil Verde versus Brasil, de 2016. E o tema dos refugiados, no caso IV versus Bolívia, de 2016. Então, vejam que são, inclusive, decisões relativamente recentes, né? Acho que vale a pena a gente fazer a observação também de que, em certa medida, os primeiros anos de atuação da Corte, a Corte completou 40 anos de atuação, mas os seus anos iniciais foram bastante acanhados, por assim dizer, foram mais tímidos. De um tempo para cá, a Corte foi potencializando aí, ampliando a sua forma de atuação e se afirmando aí, ampliando o seu espaço e o seu funcionamento no âmbito de proteção dos direitos previstos na Convenção. Isso com relação, utilizando como fundamento o artigo 1.1 da Convenção, que fala em não discriminação. Além disso, nós vamos encontrar ainda outras decisões que ampliam e estendem essa proteção em especial a outros grupos, sem necessariamente vincular ao artigo 1.1, que é o caso dos deficientes, no próprio caso Ximenes Lopes versus Brasil, especificamente com relação aos deficientes mentais, o caso dos migrantes, com fundamento na decisão do caso Nadege Dorzema e outros versus República Dominicana, de 2012, e o caso dos anciãos, das pessoas de mais idade, no caso Poblete Vilches versus Chile, de 2018. Então, a Corte vai fazer um esforço no sentido de ampliação e de reconhecimento de novos grupos passíveis de proteção especial e diferenciada. Dessas decisões todas, talvez a mais emblemática seja do caso IV versus Bolívia, de 2016, que é a decisão onde exatamente vai aparecer a referência expressa ao conceito de categoria suspeita, né? Vai aparecer formulada de forma muito clara essa percepção, né? Então, para além da inclusão dos refugiados na proteção do artigo 1.1, a decisão da Corte reconhece a vinculação com a sua identidade, portanto, a necessidade de que se preserve a identidade, ou seja, não é simplesmente uma não discriminação ou um direito de igualdade, é preciso que se garanta uma igualdade que preserve a identidade e a diferença desses grupos, e também o reconhecimento de que são grupos tradicionalmente marginalizados. Então, reconhece essa conformação histórica, quase que estrutural, associada a esse grupo de pessoas. Além disso, que é o que nos interessa aqui, a Corte vai fazer referência, então, como eu já disse, a esse escrutínio estrito, né, de que essas questões relacionadas aos grupos em situação de vulnerabilidade exigem critérios especialmente exigentes de análise e de controle por parte da Corte. Então, precisa que se evidencie uma finalidade, não somente legítima, mas imperiosa, incontornável, que a medida não somente seja idônea, mas necessária, e que a proporcionalidade, que os benefícios sejam claramente superiores às restrições e ao que se está restringindo aí em termos de direito com relação a esses grupos. Então, a própria Corte, no parágrafo 241 da decisão, diz que a Corte deve aplicar um escrutínio estrito, que incorpora elementos especialmente exigentes de análise, que o trato diferente ou diferenciado deve constituir uma medida necessária para alcançar um objetivo convencionalmente imperioso, de acordo com a própria Convenção. E se exige que o fim que se persegue não só seja legítimo no marco da Convenção, mas também imperioso.
e, portanto, a corte consolida, digamos assim, toda uma trajetória que ela já vinha desenvolvendo a partir das decisões anteriores que nós mencionamos ali. No caso IV versus Bolívia, ainda a corte reconheceu a existência dessa múltipla discriminação, dessa interseccionalidade, porque se tratava de uma mulher peruana na Bolívia e, além de tudo, pobre. E o que aconteceu no caso IV versus Bolívia foi que fizeram uma esterilização, uma ligadura de trompas compulsória quando ela recebeu atendimento médico. Ela estava grávida, teve seu filho e automaticamente o serviço médico de saúde fez a ligadura de trompas para que ela não pudesse mais ter filhos. Então, o que a corte reconheceu? Que existe, para além de uma questão de gênero, de estereótipo com relação à questão reprodutiva, como se a mulher não tivesse capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo e sobre sua condição de ter filhos, também um reforço associado a um paternalismo de que o Estado decide por ela sem consultá-la, entendendo que é melhor ajudá-la e ela não ter mais filhos em razão da sua condição de pobreza, Ou seja, o Estado está fazendo um favor aí de evitar que ela tenha mais filhos, mais crianças para cuidar, sem ter condições financeiras, materiais e adequadas para isso. Então, a corte reconhece o somatório desses fatores todos, e reconhece que se gerou aí uma cadeia que um reforça o outro e que isso foi determinante para essa decisão e para essa medida adotada pelo serviço médico. E que essa atitude foi injustificada e teve direta relação com a condição de ela ser mulher, estrangeira e pobre. Então, se a gente tivesse que resumir o que a corte associa com o conceito de categorias suspeitas, nós teríamos aí 3 elementos. Num primeiro momento, nós poderíamos identificar uma ampliação desses grupos protegidos pelo conceito de categoria suspeita a partir de outros tratados de direitos humanos, uma ampliação, portanto, com fundamento, tomando como ponto de partida o artigo 1.1, mas não se limitando a ele, como, por exemplo, a questão da etnia, por meio de outros tratados, a orientação sexual e dos portadores de HIV, por meio de decisões de outros tribunais e de outros órgãos de proteção, inclusive dos próprios comitês, que a corte se valeu de todo o sistema para poder fazer a construção da sua decisão. De outro lado, nós temos uma justificação reforçada pelo aspecto material, Então, a corte, para reforçar essa condição de grupo vulnerável ou de categoria suspeita, se utiliza do conceito de discriminação histórica e estrutural, portanto, é um elemento, uma questão culturalmente institucionalizada com relação a determinados grupos ou a determinadas condições ou situações, e, portanto, a questão de minorias sexuais, deficientes, migrantes, idosos, pobres, se enquadram dentro disso. E um terceiro aspecto seria a aplicação de um teste de proporcionalidade estrito, então, para violações e circunstâncias relacionadas ao caso concreto. Então, a corte combina com essa presunção, digamos assim, de categoria suspeita em abstrato, com essa ideia generalizada de que determinados grupos, pela sua própria condição histórica, são potenciais objetos ou alvos de discriminação, e vai associar isso com uma análise muito particularizada, muito focada nas circunstâncias do caso concreto. E talvez seja interessante, a partir dessa conformação que nós fizemos, também tentar fazer uma identificação
que a gente percebe que muitas vezes esses conceitos são tratados de forma indistinta entre o que seriam minorias ou grupos vulneráveis ou grupos em situação de vulnerabilidade, como a gente vai ver que é a expressão que a Corte utiliza. As minorias estariam mais identificadas com uma questão de identidade, seja ela cultural, religiosa, sexual. Já os grupos vulneráveis estariam identificados com aspectos econômicos, sociais, com uma negação de direitos e com problemas estruturais, digamos assim, de funcionamento da sociedade e não tanto culturais. No caso das minorias, o que se buscaria seria uma igualdade na diferença, ou seja, uma preservação da identidade, das particularidades que compõem. Tratamento igualitário, mas preservadas as diferenciações. No caso dos grupos vulneráveis, o objetivo seria efetivamente alcançar a igualdade. Portanto, no caso das minorias, o objetivo não é a eliminação da desigualdade, como no caso dos grupos vulneráveis. E o problema das minorias seria o pouco poder de influência, não com fundamento no aspecto numérico, necessariamente, mas pela sua condição cultural de não serem o aspecto dominante, digamos assim, ou o padrão que opera na sociedade. E no caso dos grupos vulneráveis, nós teríamos uma necessidade de especial proteção de ações afirmativas com relação a essa questão estrutural de compensação das deficiências estruturais com vistas à igualdade. Então, a pergunta é: qual é a conformação que a Corte dá para o conceito de grupos vulneráveis? Um aspecto que nós vamos identificar é que a Corte busca se afastar da utilização da expressão grupos vulneráveis. A Corte ela acaba utilizando com mais frequência a expressão grupos em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque, como eu fiz menção antes, a Corte faz um esforço no sentido de associar essa presunção abstrata de categoria suspeita, digamos assim, de determinados grupos que potencialmente precisariam dessa proteção diferenciada, com uma análise muito pontual das particularidades do caso concreto. Então, a Corte tenta se afastar um pouco do estigma ou de uma categoria generalizante ou abstrata de grupo vulnerável pela sua própria condição, né? E, portanto, vai construir aí uma condição, uma situação de vulnerabilidade, não como algo pré-dado, mas sim como algo que está naquela circunstância daquele caso concreto. Então, a Corte vai fazer referência, por exemplo, a crianças de rua, a comunidades indígenas que vivem em situação de pobreza extrema, associando, conectando, né, os elementos dessa predisposição com as circunstâncias concretas que reforçam essa debilidade e essa necessidade de proteção especial. A Corte reiteradamente se manifesta nessa linha, nesse sentido. Além disso, a gente vai perceber também por parte da Corte uma evolução progressiva acerca dessa concepção de desigualdade, né, associada com esse processo sistêmico histórico identificado com a desigualdade que está presente em relação a determinados grupos ou a determinadas categorias. A primeira questão é que a vulnerabilidade ela vem associada na jurisprudência da Corte com a noção de vida digna. Como nós já vimos lá no começo da apresentação, a Corte acopla de forma muito direta o conceito de igualdade com vida digna. Mas essa noção de dignidade também foi se ampliando ao longo da jurisprudência da Corte. Nós vamos ter uma primeira fase em que vida digna estava muito associada com a proteção do direito à vida, como no caso dos Ninhos de Lacaille versus Guatemala, em 1999, ou seja,
a corte falava muito dos direitos dessas crianças de sobreviverem, né, de conseguirem viver. Num momento posterior, no que nós poderíamos chamar de uma segunda fase, nós vamos ter uma ampliação dessa concepção, a incorporação de determinados direitos sociais, de uma dimensão mais social, associada não só à ideia de sobreviver, mas de ter acesso a determinados bens, como educação, como saúde, de conseguir uma vida num sentido mais abrangente, como no caso do Instituto de Menores versus Paraguai, tomando como referência a própria questão das crianças, né? Nessas diferentes decisões, a corte foi ampliando essa percepção. E numa terceira fase, que é a atual, mais recente, nós conseguimos, inclusive, vislumbrar na decisão da corte um conceito de vida digna associado ao modo de vida, como no caso dos indígenas. Então, não significa só sobreviver, não significa ter acesso só a determinados bens sociais e materiais, mas também um direito de identidade associado com a preservação do seu modo de vida, que precisa ser protegido. E nas decisões relacionadas a povos indígenas, a corte tem cada vez mais afirmado essa posição. Um outro aspecto que nós poderíamos identificar ainda na jurisprudência da corte é o reconhecimento de uma vulnerabilidade presumida. Então, basta que se evidencie que existe uma presunção aí de pertencimento de determinada pessoa a determinado grupo e que isso seja percebido assim, ou seja, por exemplo, na questão de orientação sexual, que foi o objeto da decisão do caso Flor Freire versus Equador, não interessava para a corte se efetivamente o Freire era ou não homossexual. E se essa discriminação que ele tinha sofrido no âmbito das Forças Armadas no Equador tinha efetivamente fundamento ou não. Bastava uma desconfiança ou bastava uma presunção por parte das Forças Armadas dessa condição de homossexual para justificar e incidir na violação do direito humano previsto na Convenção. Então, a Corte não exige a comprovação de que aquela discriminação ela é fundada ou é típica, digamos assim, satisfaz as condições do fato típico, porque basta que exista a ideia, né, que esteja presente o ânimo discriminatório, ainda que a pessoa não seja efetivamente integrante daquele grupo. E, por fim, nós temos a questão dos direitos de grupos. A pergunta que nos resta é se a Corte reconhece os grupos como titulares de direitos humanos, como sujeitos de direito internacional, ou se reconhece só esses direitos e essa proteção especial aos membros de determinados grupos, que do ponto de vista técnico, isso nos traz algumas repercussões interessantes. Mais recentemente, numa decisão de 2020, a Corte, no caso da comunidade Ronhat versus Argentina, que diz respeito a uma reserva indígena, reconheceu o direito de propriedade coletiva dos povos indígenas. Então, a Corte manifestou-se de forma expressa que reconhece os direitos aos povos como sujeitos coletivos de direito internacional e não unicamente aos seus membros. Então, a Corte também caminhou no sentido de que essa proteção não se dá só no âmbito individual dos integrantes de determinados grupos, mas que essa proteção pode se dar também de forma coletiva, tomando como referência o grupo enquanto tal, notadamente como o que acontece com relação aos povos indígenas. Então, para nós concluirmos aí de todas as coisas que nós falamos, você certamente tem alguns questionamentos, algumas dúvidas para a gente conversar. A Corte, então, ela desenvolve uma noção ampla de proteção do direito de igualdade, né, associada aí
como condição de possibilidade para o exercício e a fruição de todos os demais direitos previstos no âmbito da Convenção e do Sistema Interamericano. A Corte incorpora muito claramente esse conceito de categorias suspeitas e, portanto, uma presunção de discriminação que exige um controle mais estrito, mais acurado. A proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade, mais associada ao caso concreto, então buscando identificar condições de vulnerabilidade dentro de um conceito de interseccionalidade que reforçam essa vulnerabilidade. A proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade como um meio para assegurar todos os demais direitos previstos na Convenção, como nós já dissemos, e o reconhecimento, então, dos grupos como sujeitos, como titulares de direito internacional e, portanto, passíveis também de uma proteção diferenciada e especial enquanto situação de vulnerabilidade. Então, basicamente, eram essas as questões que eu queria chamar a atenção, compartilhar com vocês como resultado das pesquisas que eu fiz. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e a gente fica aí para poder conversar e trocar umas ideias. Muito obrigada. Parabéns, professora Mônia, né, por sua pesquisa, por sua apresentação espetacular. Eu gostaria, então, de dizer aos alunos que queiram fazer qualquer pergunta, que, por favor, coloquem aí no chat. Eu acho que fica mais simples se vocês escreverem as perguntas. E eu gostaria de iniciar, professora Mônia, eu queria, então, saber e pedir à professora para explicar um pouco mais sobre a questão da reprodução assistida, né, que é um dos exemplos que foi usado, e se a professora poderia falar um pouco mais sobre essa decisão que diz respeito à reprodução assistida, e também como é que se dá essa posição da corte, ela se dá uma penalidade ou uma advertência diretamente ao país de origem, não é isso? Ela quer ser emblemática para outros casos, e ela dá, então, eu gostaria que a professora falasse um pouco mais sobre as consequências das decisões da corte, por favor. Tá, e até nós acabamos não falando dessa decisão específica da fertilização in vitro, que é da Costa Rica, porque essa é uma situação em que a Corte reconhece, especificamente no que diz respeito ao direito de igualdade, a Corte reconhece uma violação indireta do direito de igualdade, né? A Corte reconhece que, por mais que a fertilização in vitro não seja algo diretamente relacionado à condição da mulher, existe indiretamente uma repercussão muito mais significativa na vida das mulheres e, portanto, essa seria uma situação que também precisaria ser apreciada e analisada sob o viés de gênero e não simplesmente sob a perspectiva da reprodução in vitro. Por mais que o marido também tenha participação aí, né, a Corte entendeu que as mulheres são mais diretamente afetadas. Então, implicitamente, indiretamente, tinha uma afetação da condição das mulheres de uma forma diferenciada. E os efeitos das decisões da Corte, como eu disse, vão em dois sentidos, né? A parte dispositiva, que afeta diretamente o Estado que foi parte na demanda, ela vai exigir do Estado o atendimento de todos os requisitos. E, nesse sentido, vale uma observação também que a Corte progressivamente foi mudando a sua forma de atuação. Nós partimos de uma Corte que tinha um olhar mais notadamente direcionado para a questão das reparações, né, voltado para a questão da vítima, e que foi progressivamente reforçando cada vez mais a sua função preventiva. Então, por mais que a vítima seja a propulsora do caso, ao longo do tempo a Corte foi cada vez mais reforçando a sua preocupação com questões, inclusive, estruturantes voltadas para não repetição, né? Então, determinação de criação de políticas públicas, de atos públicos voltados
para conscientização da sociedade, para tornar aquilo, para tornar as decisões da corte conhecidas, né? E assim por diante. Então, a parte da reparação ao longo do tempo foi quase que perdendo importância em face dessa mudança de perspectiva, porque efetivamente, e nessa linha, trabalha muito bem o pessoal do Instituto Max Planck de Heidelberg, quando, a partir das construções feitas pelo professor Armin van Bogdandi, eles trabalham com o conceito de um jus constitucionale comune na América Latina. E essa atuação da corte, ela é muito identificada com essa função. Por mais que as decisões da corte sejam vinculantes e obrigatórias, e o Estado, inclusive, tem que prestar relatórios, e existe um acompanhamento do nível de cumprimento, de satisfação das medidas que foram determinadas, para além dessa questão concreta e específica, as decisões da corte cumprem também um papel simbólico muito importante, de transformação da percepção dos direitos humanos, de transformação e de ampliação da proteção dos direitos previstos no âmbito do sistema interamericano. Então, é quase que, somado à questão do caso concreto, um trabalho de formiguinha no sentido de ir mudando os parâmetros e os paradigmas de compreensão da própria sociedade. E aí eu me lembro muito de uma referência feita pelo Garavito acerca das sentenças estruturantes na Colômbia, notadamente com relação ao caso das populações desplaçadas, né? Daquelas populações que acabaram sendo deslocadas em razão dos conflitos armados na Colômbia. E a Corte Constitucional colombiana é conhecida, né, pelas sentenças estruturantes, e especificamente com relação a essas populações deslocadas, ele faz menção aos efeitos pós-sentença, né, do cumprimento da sentença e de como se operaram mudanças importantes na percepção da própria sociedade acerca desses grupos de populações deslocadas. Que a própria população colombiana passou a assimilar isso como um problema de direitos humanos. Não simplesmente como um problema político a ser resolvido ou uma questão específica, mas como algo que afeta os direitos humanos daquelas populações e que precisa ser lido também nessa perspectiva. Então, a atuação da corte tem tido um reforço muito no sentido de conformação de estándares, digamos assim, de percepção e de base de funcionamento dos estados e da própria sociedade nessa linha. Por isso, o reforço dessa dimensão objetiva, por assim dizer, e a importância desse aspecto de vinculação dos fundamentos da decisão para além dos estados diretamente envolvidos na demanda. Ok, professora Mônia, bastante relevantes as suas explicações, né? Sempre geram dúvidas para os alunos que estão aí buscando conhecer mais as ações da corte. Eu vejo aqui que temos uma pergunta ainda, se a professora Mônia tiver tempo, da Érica Valente. Professora, com base em seus estudos das decisões da Corte IDH, qual a média de tempo de um processo submetido à Corte até o seu julgamento? Eu quero pedir também à professora Mônia, talvez, para retirar o slide da apresentação, e aí eu acho que fica com a imagem da própria professora Mônia mais nítida também. Entendeu? Pois é, o tempo, né? O problema do tempo. Esse efetivamente é um problema complicado, não tanto da corte propriamente dita, no cumprimento da sua função e da sua jurisdição, mas a forma de conformação do sistema interamericano. Porque previsão expressa do próprio sistema que para um caso chegar à corte existe necessidade de esgotamento das vias internas do Estado, né? Então, se nós pensarmos na realidade brasileira,
para nós conseguirmos ter uma determinada situação que chegue até receber uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, para a partir daí nós buscarmos não a corte, porque aí nós fazemos a denúncia para a Comissão Interamericana, a comissão precisa avaliar a questão e, se entender pertinente, a comissão remete o problema, se entende que existe um potencial caso aí, a comissão remete para a Corte Interamericana. Então, não é que a corte seja demorada na sua atuação no tempo de julgamento dos processos, mas a caminhada para nós conseguirmos chegar à corte, ela é bastante longa. E é bem emblemático, eu referi antes a decisão do caso do Atala-Rifo versus Chile, eu acho que é uma decisão que evidencia muito isso, porque as meninas eram pequenas quando foram tiradas da mãe, que a mãe se separou do pai, alegando aí o reconhecimento da sua orientação sexual, e quando a batalha se encerrou, que veio a decisão da Corte Interamericana reconhecendo que houve discriminação e reconhecendo o direito dela de permanecer com as filhas e estabelecendo uma série de medidas, inclusive ao governo chileno e de treinamento do Poder Judiciário chileno para que essas questões não se repetissem, mas as meninas já eram adultas. Ou seja, as meninas perderam a possibilidade de conviver com a mãe num momento estratégico e fundamental da vida e da formação delas, por uma questão de discriminação de orientação sexual. Então, talvez essa seja a questão, esse seja o desafio, e claro que essa conformação, ela ainda é uma conformação muito associada à própria concepção que nós temos do direito internacional, porque o direito internacional, ele é um direito que historicamente se construiu com base no Pacta Sunt Servanda, né? Portanto, nós reconhecermos a competência de uma corte em nível internacional, ao qual o Estado se submete e, portanto, renuncia, em certa medida, à sua soberania, aceitando decisões de um tribunal internacional, é uma coisa que, para a nossa forma de percepção, é um tanto quanto estranha. E por isso que o sistema foi ainda construído com base nesses cuidados, né? Para não gerar melindres, ou seja, a atuação da corte como última instância, como último recurso, como aquilo ali quando tudo faliu e nada funcionou, né? Quando nós respeitamos tudo que tínhamos para respeitar no âmbito interno, então nós vamos fazer isso. Talvez nós estejamos agora, em face das demandas, da relevância, caminhando dentro desse conceito de proteção multinível de direitos para abrir uma brechinha para nós pensarmos em formas mais estratégicas de uma acomodação diferente aí dessas jurisdições, de coexistência dessas jurisdições, que possa eventualmente reduzir esse tempo para se chegar lá, mas efetivamente é uma questão complicada, né? Até porque nós falamos em litígio estratégico e normalmente o tempo que leva para nós conseguirmos chegar lá acaba fazendo com que o problema se perca, né? E a resposta venha completamente fora do momento histórico em que essa resposta teria que vir. Então, efetivamente, eu reconheço que é uma dificuldade. É um desafio que temos pela frente ainda. Realmente, professora Mônia falou bem, trata-se de litígio estratégico, não é? Que é estudado, que gera um paradigma, mas que com certeza deve ser superado para que traga resultados positivos a cada caso concreto. Professora Rosa Júlia, é um prazer tê-la aqui conosco, é professora de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza, também aluna do nosso pós-doutorado. Eu não vejo mais perguntas, eu passo então a última pergunta para a professora Rosa Júlia. E mais uma vez agradecendo aí a disponibilidade da professora Mônia de passar essa manhã conosco. Professora Mônia, um prazer tê-la conosco, realmente. É sempre interessante a gente ter esses temas que são sensíveis, que são multiculturais e que requerem da gente sempre um pensamento e
e um diálogo, né, entre também multicultural. E eu acho que a corte ela tem tentado até suplantar essas sutilezas das questões ligadas, né, à questão de não interferir realmente nessa questão da supranacionalidade dos estados, enfim, né, não querer realmente trazer um diálogo mais pesado com as cortes. Mas o que eu tenho sentido, pelo menos assim na análise da jurisprudência das cortes, é uma fertilização cruzada bastante importante que a corte tem se utilizado, inclusive a senhora trouxe a ideia, né, do conceito de categoria suspeita, né, da Suprema Corte. A gente vê também que há um diálogo entre a nossa Corte Americana com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, eu acho que isso tem trazido um olhar muito, muito interessante, né? E nessa construção do que nós poderíamos chamar de uma racionalidade crítica na proteção dos direitos humanos. Então, porque antes se falava muito, né, as críticas que se fazia, que tinha muito achismo em direitos humanos, etc. Mas a Corte tem evoluído muito no sentido de trabalhar com essa racionalidade crítica, na ponderação estrita, como a senhora colocou também, né? Então, a minha pergunta seria esta. Seria uma busca, né, do que a gente está vendo nessa postura da Corte, seria uma busca pluriversal dos conhecimentos ao conceito do bem viver e da efetividade na proteção dos direitos humanos, quer dizer, essa construção desse corpus juris que nós aqui nos referimos. Muito obrigada. Professora Mônia. Sim, eu entendo que sim. Eu acho que a corte, ao longo de todo o tempo, na afirmação da sua condição de guardiã da Convenção e do Sistema Interamericano, tem insistido nisso. No respeito a uma pluralidade, à diversidade, exatamente no reconhecimento dessa diversidade como fundamento da própria dignidade, como nós vimos aí em algumas decisões, mas, ao mesmo tempo, muito focada na sua função de, apesar do reconhecimento dessa diversidade, focada na consolidação de estándares mínimos, né, de proteção dos direitos humanos no âmbito da América Latina, principalmente reconhecendo aí esses déficits que nós temos nos diferentes países, né, e a nossa história nos entrega nesse sentido. Então, de a Corte propiciar a consolidação de uma cultura de direitos humanos e de propiciar aí uma estandardização, um parâmetro que seja comum e compartilhado à região, ao continente, para além da perspectiva individual dos estados, né? E aí, claro que em determinados países, em determinados estados, esses estándares vão fazer uma diferença maior. Em outros países, como o Brasil, que tem uma Constituição, graças a Deus, com bastante direitos fundamentais, que tem uma proteção ampla de direitos, muitas vezes esses impactos não são tão significativos, né? Talvez, eu sempre digo que um dos fatores que faz com que o Brasil não tenha essa aproximação tão grande com a corte e ainda tem uma certa resistência, para além da questão do idioma, perpassa pelo fato de nós não sentirmos com tanta frequência a necessidade de nos valer, de buscar o amparo no sistema interamericano, como outros países cujas constituições não são tão generosas, né? Então, acho que aqui no Brasil, para nós, o grande desafio é a questão da cultura, efetivamente, mas esse reconhecimento de que fazemos parte de uma região e, portanto, compartilhamos determinados bens, né, jurídicos, digamos assim, me parece efetivamente ser uma preocupação estratégica da Corte. Muito bem, eu agradeço a participação da professora Mônia, é sempre realmente um prazer ouvi-la pela sua dedicação à pesquisa, pela sua disciplina, pela sua disponibilidade. Em nome do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, eu agradeço a presença da professora Mônia Leal no dia de hoje conosco.
conosco e já fica o convite para todos vocês participarem, não é, dos debates e escutarem a exposição da professora Mônia na Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia, não é? Que ocorrerá do dia 28 ao dia 30. Não é? Temos a oportunidade de mandarmos artigos científicos até o dia 25 de setembro, e com certeza essa discussão ainda vai ter um processo de tese de antítese também na rede, não é, professora Mônia? Então, muito obrigada por sua presença, por sua participação, por sua fraternidade com o PPGD, né, de estar conosco essa manhã inteira, discutindo um tema tão relevante para a academia e para o direito brasileiro. Fica desde já o convite para participar da próxima terça-feira, no dia 29 de outubro, das 10 às 11 horas, com o professor também, o professor Paulo Schier. O professor Paulo Schier vai falar sobre desenvolvimento humano, incremento informacional, fake news no processo político da América Latina. E para coordenar e aprofundar os debates de 8h30 às 10 horas, fica então designadas aí as alunas Carol, né, Ana Carolina, do Tribunal Regional Eleitoral, e as nossas alunas Sofia Fernandes e Paloma Fernandes também, para discutir os livros e o texto que foi indicado. Professora Mônia, muito obrigada, valeu, muito bom ter você aqui conosco, e espero poder repetir esse encontro presencial, Mônia, porque um abraço sempre é um abraço, não é? É muito bom vê-la, mas é muito bom abraçá-la e poder tomar um vinhozinho no fim dos nossos debates. Muito obrigada por sua presença. Mandem um calorzinho de Fortaleza, que aqui faz frio, então, por favor, estou aceitando. Já que não posso estar aí, pelo menos mandem um calorzinho. Valeu, Mônia. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.